Nós estamos aqui com Valmir da Boa Morte, ele que vai falar um pouco da história de Cachoeira e também da Irmandade da Boa Morte. Mais uma vez, obrigado, amigo, pelo convite. É um prazer estar aqui, né, para falar um pouco sobre a nossa história, a nossa cultura. E falar da cidade de Cachoeira, falar de uma cidade que começa a se desenvolver a partir do século XVII, nesse processo da economia forte, do processo açucareiro, da cana-de-açúcar, em que os portugueses chegam aqui por volta de 1512, 1513, já pesquisando, fazendo aquela pesquisa territorial, onde temos aí envolvido várias famílias feudal, como Diogo Álvaro, o próprio Mendes Sá, né? Então esse pessoal chegaram aqui, né? Depois logo da descoberta do Brasil aqui, né, em Porto Seguro, descendo aqui pela Baía de Todos os Santos, eles adentram aqui na bacia do Paraguaçu, onde aqui eles encontram franceses que já estavam retirando as nossas madeiras, né? E começa então a primeira batalha naval do Brasil, que é entre franceses e portugueses, por incrível que pareça, aqui na margem do rio Paraguaçu. E dessa briga, claro, né, os portugueses mais uma vez levam a vantagem e depois então eles assumem a questão territorial, que encontra aqui várias aldeias indígenas que se confrontavam por questões territoriais, até porque nós tínhamos aqui algumas etnias que já eram habitantes, já eram nativos aqui, mas recebem também os tupinambás que vêm da região de Amazonas, e começa essa guerra por muito tempo, esse confronto entre índios, entre as aldeias. E os portugueses chegam e terminam de dizimar os que sobrevivem. No caso, o Mendes Sá convoca 300 soldados que dizimina praticamente 3.500 índios, que tem os índios como inimigo, até porque eles queriam era a terra. Bem, progresso, né? Então com isso é instalado, né? Eles se instalam aqui em Cachoeira, a freguesia, né? Que dessa freguesia ela ganha com certeza os direitos de se tornar uma vila, né? E como vila se tornar cidade. Então esse processo de elevação dá também a Cachoeira uma posição bastante confortável em relação à história do Brasil. Cachoeira ela é o ícone pelo fato de ser o berço do primeiro grito da independência do Brasil, que acontece aqui no dia 25 de junho de 1822. Depois nós temos a Sabrinada, onde tivemos membros cachoeiranos participando também. E, com certeza, depois nós tivemos o processo escravagista, em que tivemos o último engenho a parar de funcionar, foi já em 1960, né? Então tem esses pontos. Cachoeira nasceu os grandes nomes, né, da história do Brasil. Aqui nasceu Tranquilino Basto, aqui nasceu André Peter Rebouça, aqui nasceu o grande jurista, um dos maiores juristas brasileiros, Teixeira de Freitas, né? Aqui nasceu Ana Nery, aqui nasceu a Maria Quitéria. Então a cidade ela tem a sua força política, religiosa, né, cultural, e com certeza com a grande importância dos seus povos que ainda habitam até hoje, que é essa descendência africana, né, em que temos aqui, porque infelizmente hoje não podemos falar mais de aldeia nem de índios, porque eles foram realmente disseminados desde da era do Brasil colonial. Mas a gente não esquece que os índios, não podemos esquecer, que os índios são os primeiros donos da terra. E a gente não pode esquecer que depois os negros chegam e eles são o precursor da formação dessa grande sociedade. Então, dentre todas as histórias, a gente não pode deixar de citar uma das mais antigas irmandades de mulheres negras do Brasil e que está ligada, né? Está ligada nesse processo de história da liberdade e da resistência. Até porque é a primeira irmandade que nasce do primeiro grito da liberdade de expressão feminina. E é o primeiro movimento feminista social religioso. Essas mulheres que batalhavam, que trabalhavam como ganhadeiras ou mulheres de ganho para comprar a liberdade de outro ser, para comprar a liberdade de outra pessoa. Isso já é com certeza uma grande iniciativa ser humana. Depois nós temos o grande grito que elas dão na busca da liberdade de expressão, que é dar ao negro o direito de ter acesso à religião, de ter acesso à liberdade de expressão religiosa. Então Cachoeira é tudo isso, ela consegue agregar essa arquitetura maravilhosa, ela consegue agregar igrejas com várias celebrações, ela abriga e aceita outros conceitos religiosos, desde que todos venham para
aqui, mas que se respeitem e respeite os que já estão aqui, né? A gente respeita e abraça toda a diversidade, mas é importante dizer que só há liberdade quando você, como livre, aceita a liberdade do outro. Então, isso é cachoeira, isso é Brasil. Então, viva a cultura brasileira, viva a cultura baiana, viva a cachoeira. Fale um pouquinho sobre a ponte, né, Dom Pedro. A gente não pode deixar de falar do Rio Paraguaçu e, consequentemente, falando do Rio Paraguaçu, a gente fala da ponte. O Rio Paraguaçu, esse patrimônio belíssimo, essa riqueza maravilhosa, que é o precursor de todo o processo econômico, social, de habitacional, é o Rio Paraguaçu. E, falando do Rio Paraguaçu, a gente vai falar do progresso do Brasil, que através do Rio Paraguaçu, sobre essas águas, correram os saveiros, correram os barcos a vapor, né, que ajudaram a disseminar a economia brasileira. Esta foi uma vila a mais rica de Portugal, fora da Europa. Então, quando a cachoeira ganha, começa a conquistar, né, o seu espaço na sociedade, como freguesia, que depois passa a ser vila, que depois passa a ser cidade, a cachoeira reconhece Dom Pedro I como príncipe regente, amigo perpétuo do Brasil, e aclama ele, né, em 1822, no dia 25 de junho, aqui em Cachoeira. Depois, então, o seu filho chega aqui, o Dom Pedro II, em reconhecimento a tudo isso, e cria leis e decreto que vai trazer para a gente o primeiro colégio, né, ou a primeira escola, a gente sinaliza religiosa, que é o Seminário de Belém. Depois nós temos o primeiro hospital público, implantado na mesma época. Depois nós temos a Ponte Dom Pedro II, que foi criada, idealizada, desenhada, construída na Inglaterra, né? E ela é trazida daqui quando deveria ser implantada no Rio Nilo. Mas o Dom Pedro II, quando chega aqui, sente a necessidade de unir uma cidade a outra, mas também de unir Cachoeira a outras partes da Bahia. Então essa ponte ela tem para a gente uma importância não só arquitetônica, não só histórica, mas também é um presente. E presente você guarda, presente você preserva, né? Presente você gosta. Então nós gostamos da ponte, porque a ponte presente é um presente não de grego, mas um presente de português. E com certeza essa ponte fez com que a economia, né, fosse levada através dos trilhos. E as pessoas tiveram facilidade de acesso entre um lado e o outro do Rio Paraguaçu. Então uma ponte que tem 336 metros, 9 metros de largura, ela feita em aço, mas que era o seu assoalho, o seu piso de madeira, mas devido a muitos acidentes, ela foi transformada, né, o seu piso foi transformado a ser realmente um piso em chapas de aço, e isso com certeza impediu que muitos acidentes acontecessem, né, e que a ponte viesse, né, proteger as pessoas que atravessavam e que passavam sobre ela. Então, o Rio Paraguaçu, ponte Dom Pedro II, a própria cachoeira, o povo da sua terra, as religiões, os terreiros de candomblé, os quilombos, tudo isso são acervos que são nosso, do povo de Cachoeira, do povo da Bahia, do povo do Brasil, do povo do mundo. Quando eu estive aqui outra vez, você falou, né, que o Rio Paraguaçu era seu pai, era sua mãe, que é daqui tirar seu sustento. Dá para relembrar um pouquinho? Claro, o Rio Paraguaçu, esse riquíssimo rio que nasce na região da Chapada Diamantina, no Morro de Ouro, ele tem aí aproximadamente 600 quilômetros, né? De lá para cá ele vem banhando, né, 80 cidades e que ainda dá uma qualidade de vida a muitas famílias. Infelizmente aqui já na Bacia Baixa, onde nós estamos, que não é mais água doce, né? Agora salobra por conta de todo o efeito causado pela barragem Pedra do Cavalo, né? E a barragem foi construída para proteger a cidade das cheias, mas que hoje também tem outras interferências, como a geração de energia, né? A barragem também consegue mandar água para Feira de Santana, para Salvador, e foi nesse rio que eu cresci, porque a minha mãe era lavadeira, ela lavava aqui justamente na rampa, né, que a gente chama na rampa do campo, na rampa do cais, ela lavava a roupa, só que enquanto ela estava lavando a roupa, eu estava descendo aqui, atravessando o rio, enquanto ele estava a maré baixa, eu andava daqui até a ponte catando
catando coisas que pudessem ser recicladas, né? Eu também tirava areia, porque aqui encostava muitos saveiros que trazia areia lá de baixo, onde chama Coroa, próximo à Pedra da Baleia. Então, quando os embarcadistas jogavam areia para cima, o que caía embaixo a gente ia lá depois e pegava na lata de gás para revender para as casas de material de construção. Então, você já percebeu, minha mãe lavava roupa para nos sustentar. Eu tirava do rio subsídios para também nos sustentar. Então, quem nos sustentava era o Rio Paraguaçu. Por isso eu digo que o Rio Paraguaçu é o meu pai. Muito obrigado, Valmir, pela sua gentileza, atendendo nossa reportagem. Você é uma pessoa encantadora, que encanta a gente, né? Só Deus mesmo, né, para te abençoar cada vez mais, que você é uma pessoa realmente iluminada, né, por Deus. Estamos muito felizes de estar aqui ao seu lado. Deus te abençoe. Eu que mais uma vez te agradeço, porque quando você vem de uma outra cidade, de um outro lado, para vir para aqui, preocupado em levar essa informação sobre a nossa cidade, sobre a nossa cultura, isso é importante, porque divulgar isso, passar isso adiante, é como dar para as pessoas um registro e uma memória. Então, que Deus lhe abençoe, que o Olorum proteja vocês, os jovens que trabalham com vocês, tá certo? Eu sou Valmir Pereira, filho de Deus Pai Todo-Poderoso, filho de Ogum com Oxum, e com certeza sou candomblessista, mas sou aberto a toda a diversidade, que para mim a liberdade é tudo e ninguém consegue ser livre se não fazer aquilo que gosta, né, e aquilo que quer, e é feliz naquilo que faz.